Queridos irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Nós voltamos ao nosso assunto geral, que é o grande mistério do arrebatamento, sendo que hoje queremos falar sobre Israel como o início da igreja. Israel como o início da igreja. E quero desde já dizer que não é minha intenção debater as várias interpretações sobre o arrebatamento, porque eu acredito que, se fizer isso, estarei apenas criando mais confusão. O arrebatamento é uma doutrina ortodoxa do cristianismo e, portanto, não pode ser negada. O propósito do nosso vídeo hoje, do nosso estudo, é encorajar a igreja a crer nas palavras de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o único verdadeiro Deus. Jesus disse o seguinte, é conhecimento de todos, né? Acredito que todo cristão conhece esses versículos de João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Portanto, meus amados, estamos, creio eu, todos aguardando ansiosamente pelo Senhor. O apóstolo Paulo alerta os crentes a ficarem aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou, nas palavras dele, exatamente como está na Bíblia, Cristo Jesus. É isso falando com Tito, no capítulo 2, no verso 13. Por esse motivo, baseado nas Escrituras, é que eu creio na iminência do arrebatamento. A palavra de Deus, a Bíblia, refere-se ao arrebatamento como um mistério. Sim, como um mistério. Por isso, nós nos negamos a apoiar as declarações fantasiosas, e eu quero frisar isso, vou até repetir, declarações fantasiosas que circulam entre os crentes sobre as supostas novas descobertas que dizem poder provar que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. A Bíblia deve ser crida, pois a verdade é sustentada por seus próprios méritos. A verdade não precisa e nem depende dos assim chamados fatos científicos. Viu? Coloca entre aspas, fatos científicos. A verdade que proclamamos é uma pessoa e seu nome é Jesus. Ele é a verdade em pessoa. Lembra que ele disse isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Em João 14, verso 6. Se não me falha a memória, é aí mesmo que você deve procurar. E, para isso, nós devemos saber que a fé é necessária. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, para a sua conferência. Deus nos deu a sua palavra e cremos nela
Pelo menos eu creio incondicionalmente. Não creio de jeito nenhum que haja algum erro na Bíblia. Eu creio na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ponto por ponto. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Pode crer. Se entendermos tudo o que nela está escrito, ou só um pouco, não faz diferença. Repudiamos categoricamente todas as alegações daqueles que criticam a verdade da Bíblia por causa das suas capacidades humanas limitadas. Um ser limitado querendo julgar alguém que é ilimitado, ou as palavras de alguém que é ilimitado. E mesmo assim, em Apocalipse 19, o nome pelo qual Jesus se chama é a Palavra de Deus. Enquanto aqui ficam brigando se é Jesus, se é Yehoshua, se é Yeshua, né? A Bíblia diz que ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo. Em outras palavras, amados, alguns dizem que só porque você não consegue explicar algo em termos humanos, então isso não existe. Tais conclusões, como você há de concordar comigo, são falhas, bastante falhas. O que a Bíblia diz, onde? Antes que eu leia, quer ler comigo? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Até mesmo o apóstolo Paulo, perdão, irmãos, é o apóstolo Pedro, ele chegou a confessar que algumas coisas que Paulo escreveu, por isso a minha confusão, que Paulo escreveu, eram difíceis de serem entendidas. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 15, da parte B até o verso 16a, ele diz assim, ó: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro falou tais coisas acerca do que Paulo escrevia, do que Paulo ensinava e continua ensinando até hoje, meus queridos. É bom que se façam perguntas sobre a palavra de Deus. Não me ofendem em nada, de jeito nenhum, porque isso demonstra que nós, ou que aqueles que estão fazendo perguntas, estão procurando entender a verdade, para que assim compreendamos melhor os maravilhosos mistérios e as profundezas de Deus. Paulo, ele expressa assim essa esperança, resultante do seu entendimento progressivo. O nosso entendimento deve ser progressivo, tá? Da palavra. Efésios 1,18, ele deixa um recado para nós. Ele diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Não é uma coisa linda de se ler? Não é uma coisa maravilhosa para que se creia? As Escrituras são absolutas, são a palavra de Deus. Fé, irmãos, não
ciência. As escrituras, amados, não podem ser apresentadas aos cientistas para que façam um estudo a fim de determinarem se elas são verdadeiras ou não. Deus não quis que pudéssemos conhecê-lo através de um processo meramente intelectual. Tem muita gente que diz que conhece o Senhor, conhece a Bíblia intelectualmente, mas não pelo Espírito de Deus. É necessário, Jesus deixou bem claro, que a gente venha a nascer de novo. É necessário que tenhamos recebido as instruções do Espírito de Deus. Paulo deixa escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 1, 21, o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Ele revelou, irmãos, a verdade àqueles que creram, independente de sua posição na sociedade ou independente também da sua educação. Para alguns de nós, pode ser humilhante nos darmos conta de que não somos tão inteligentes quanto pensamos. Pois, como a Bíblia diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Lembra que isso está escrito na carta de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27? Lembra? A Bíblia é um livro de fé. E apenas quando estamos dispostos a sujeitar o nosso intelecto à autoridade das Sagradas Escrituras, e eu sou muito teimoso nisso, quanto a isso, é que podemos entender a sua mensagem. Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas ou de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se veem. Convicção de fatos que se veem. Se eu tenho convicção, eu não abro mão. Se eu estou convicto pelo Espírito de Deus, eu não abro mão. A pessoa pode dizer o que quiser, eu sei o que eu recebi, e você sabe o que você recebeu. Então, não adianta, olha, o anticristo vem daqui, o anticristo vem dali, o anticristo, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não estou aqui para estudar achismos. Por isso, eu leio para você os versículos bíblicos, para que você, com a ajuda do Espírito Santo, possa ter a sua própria interpretação. Há muitos sábios aí. Eu me lembro que até o ano passado tinha um homem que se dizia profeta, e se diz profeta, é considerado profeta, que ele profetizou o fim do mundo para dezembro. Amigos meus, amados, queridos, estudiosos, diziam: esse profeta está falando isso, vai acontecer isso no Brasil, vai acontecer isso ali, vai acontecer na Flórida, vai não sei o que, não aconteceu nada. Só que a Bíblia diz que quando o profeta predisser alguma coisa e não acontecer nada, para parar de respeitar esse profeta, mas todo mundo continua considerando esse povo profeta. Como são inteligentes, como desprezam a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus se cumpre, não é 99%, é 100%, ela é exata. Ela é mais atualizada.
bem mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Você pode ter certeza disso. Por isso, irmãos, é fútil argumentar sobre a doutrina do arrebatamento com aqueles que negam a autoridade absoluta das Escrituras Sagradas. Se o camarada nega, eu não quero nem conversa, eu não vou discutir, eu vou perder meu tempo. Eu sei o que há de ser. Então, por que eu vou mudar a verdade? A verdade pode ser questionada, mas por aqueles que nela não creem. Você pode ter certeza disso. Eu não discuto com quem não crê. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses usando termos simples e colocou apenas uma única condição quando falou do arrebatamento vindouro. É 1 aos Tessalonicenses 4, verso 14, quando ele diz assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ora, sendo dessa forma, se não cremos na morte e ressurreição de Jesus, não podemos ter nascido de novo. E, portanto, não seremos arrebatados. Só os que nasceram de novo serão arrebatados. Só os que nasceram da água e do Espírito. Só os que nasceram da palavra de Deus. E eu sempre costumo dizer, basta você conferir vídeos anteriores, que eu falo que o maior sinal da volta de Cristo é Israel. Israel é o sinal do fim dos tempos. E eu continuo firme nesta palavra. Não retiro o pé daí. Quando falamos sobre o arrebatamento, devemos ter em mente que não se trata de um evento isolado que só diz respeito à Igreja de Jesus Cristo e nem é uma doutrina presente apenas no Novo Testamento. Em absoluto, viu? Em absoluto. Porque nós podemos ver em muitas passagens, especialmente em Romanos 11, que a Igreja de Jesus Cristo é constituída principalmente de gentios e que está organicamente ligada a Israel. Está organicamente, ouviu? Ligada a Israel. Com as seguintes palavras, a Bíblia estabelece qual é a posição dos gentios. Veja, das nações. Pois, se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aí Paulo termina até com um ponto de exclamação. E onde nós podemos ver isso? Em Romanos, capítulo 11, verso 24. O versículo 17 esclarece isso ainda mais. Tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Amados do Senhor, já que a oliveira representa Israel e assim tornaram-se um só, tá? Já que a oliveira representa Israel, os gentios que creram em Jesus foram unidos a Israel. Segundo a figura de Paulo. E sendo unidos a Israel, tornaram-se um só. Quando o arrebatamento ocorrer, Israel será certamente afetado.
como nós vamos ver em vídeos mais para frente, viu? Essa unidade orgânica é também enfatizada em Efésios 2, verso 12. Está escrito assim, estarei lendo aqui. Ó. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E, certamente, irmãos, não podemos deixar de mencionar Efésios 3, verso 6, que diz o seguinte, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Logo, se parte da promessa foi dada à igreja formada pelos gentios, podemos concluir que Israel é o maior sinal do fim dos tempos para a igreja e que o arrebatamento está perto de acontecer. Depois de termos entendido isso, né, poderemos dar uma olhada mais de perto em Israel. Sim, vamos dar uma olhadinha mais de perto? Começamos hoje e concluímos no próximo vídeo, não é verdade? O Antigo Testamento trata do povo de Israel, a quem Deus escolheu para estabelecer o seu reino na terra. Ele lhe deu a lei e os profetas. A lei era específica para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, posteriormente chamado Israel. Jacó recebeu o nome de Israel quando lutou com Deus no Val do Jaboque. E era dada especificamente para eles e seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Acredito que a grande maioria saiba disso. É evidente que Deus os separou desde o Egito, quando se tornaram uma nação. Ele, o Senhor, fez isso para que os judeus não se misturassem e acabassem tornando-se egípcios. Antes que Israel saísse do Egito, Deus disse: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor, o Eterno, fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Êxodo 11, 7. Isso aqui me faz chamar a atenção de vocês para aqueles que dizem que Deus não faz acepção de pessoas. Depende sobre que ponto de vista você está falando. Porque aí, nesse versículo, está dizendo que Deus fez distinção entre egípcios e israelitas. Deus destruiu os egípcios, praticamente, acabou com a nação, destruiu tudo, enviou as 10 pragas e poupou Israel. Entre dois, Deus escolheu um. E não se esqueça que os dois povos foram criados pelo mesmo Deus, porque foi Deus quem criou tudo. Como que ele não faz acepção de pessoas? Depende do ponto sobre o qual você está falando. Em muitas ocasiões, Deus continuou separando Israel das nações com as quais
aquele povo, o seu povo, tinha contato. Quando os israelitas entraram na terra prometida, receberam instruções claras de Deus para destruir tudo, não deixando nenhuma alma viva. Eu me lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia na minha vida, garoto, ainda eu fiquei desesperado. Eu não queria crer que Deus podia fazer isso, que um Deus bom fosse capaz de fazer isso. Aí até um ponto em que eu cheguei e vi que eu estava querendo, como muitos fazem hoje, criar um Deus à minha imagem e à minha semelhança. Deus não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Ele não age do jeito que eu penso que ele tem que agir. Ele é o que é. Ele é o Senhor, ele é soberano, ele é o único a quem é devido louvor, a honra e a majestade pelos séculos dos séculos, irmãos. O julgamento de Deus, executado através de Israel, era feito dessa forma e incluía todos os habitantes daquele local. Deus lhes deu as instruções e a razão pela qual essa separação era necessária. Você quer? Abra sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 7. Vamos ler dos versos 1 até o 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 7, versos 1 a 4. Está escrito da seguinte forma: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, e nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Meus amados, Josué posteriormente alertou o povo de que, se eles não cumprissem à risca as ordens de Deus, as nações que fossem deixadas com vida tornar-se-iam uma pedra de tropeço para o povo de Israel. E aqui nós concluímos o nosso vídeo de hoje. Nosso próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o fato de que Israel deveria ser separado. E vamos falar também sobre Israel ter falhado em se separar, ter falhado em receber o reino de Deus. Vamos falar sobre a grande tentação e sobre a profecia cumprida, porque nós precisamos olhar cuidadosamente para o povo judeu, porque ele é o maior sinal de que o arrebatamento está às portas, porque ele é o sinal da volta de Cristo. E nós sabemos que antes da volta de Cristo vem o arrebatamento da igreja. Eu creio que você vai se interessar bastante sobre isso, pois é um assunto fascinante, é um assunto que até hoje me deixa maravilhado, até hoje me deixa satisfeito de poder estudar e continuar estudando a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, peça a quem não se inscreveu ainda para se inscrever, porque é muito importante para nós. E se você gostou, deixa aí o seu like. É bom. E quer dar alguma opinião, o que você acha? Eu vou respeitar a sua opinião. Tá? Não
Às vezes as pessoas não concordam comigo, aproveitam para me xingar, para tudo, mas isso daí não é importante. Eu não me incomodo com isso, porque cada um dá o que tem, não é verdade? Se nós temos a palavra de Deus, nós damos a palavra de Deus. Se temos outra coisa, damos aquilo que temos. Que Deus abençoe todos vocês e eu agradeço de coração que você tenha assistido e compartilhe com os teus amigos, com aqueles que você quer que aprenda a palavra de Deus, esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?